Tem-se dito que depois da morte a alma vive um processo. Que processo é esse? Qual é o percurso da alma depois da morte? Onde é que ela vai? Paraíso ou inferno? Em torno deste assunto, nós trouxemos hoje para si, mais uma vez, o tema Jornada da Alma. Então, não perca e continue aí ligado. A mensagem que trouxemos hoje para si é a número 17, aquela que dá continuidade sobre a jornada da alma que nós já falamos aqui na vez passada. E mais uma vez, como é habitual, já temos aqui conosco o nosso mensageiro, Manuel Banda, para nos ajudar a perceber mais sobre esta mesma jornada. Manuel Banda, seja bem-vindo. Muito obrigado, Regina Manassa. Saudações a ti, saudações ao Samuel e a todos que nos acompanham. Ok, obrigada. Bem, mais uma vez nós vamos falar sobre a jornada da alma. Um tema que já passou aqui na nossa mesa. Já falamos bastante sobre a energia vital, o corpo astral e tantos outros pontos que envolvem essa jornada. Mas hoje tem uma especificidade quanto à questão do inferno e o paraíso. Afinal de contas, quando morremos, depois da morte, onde vai a alma? Vai primeiro passear, depois vai para o inferno, depois vai para o paraíso. Então, como é que isso funciona? Muito bem. Obrigado pela pergunta. Regina, como sempre, perguntas fascinantes. Isso é muito bom. Quando nós morremos, aqui o termo também é mais o termo de transição, né? Quando o corpo físico, nesse caso, não só o físico, o astral, a energia vital, né? Sofre aquela transição ou aquela transformação é que nós consideramos como morte. Né? Quer dizer que no corpo físico já não existe o prana, que é a própria energia vital. Então, logo, o corpo físico já não tem nenhuma utilidade, porque os movimentos do corpo físico dependem dessa energia vital e do corpo astral. Então, ali é que consideramos, né, que a pessoa morreu, mas já sabemos que o verdadeiro ser da pessoa não é o corpo físico, muito menos o corpo astral e a energia vital. O verdadeiro ser é o divino, que é o Cristo ou a natureza pública de cada pessoa. Então, o que acontece? Aquele ser, que é o nosso ser, permanece constante, que é, nesse caso, o que nós consideramos como Deus, né? Já disse que essa palavra não é Deus, mas tudo bem, nós consideramos Deus porque todo mundo é divino na sua essência. Só existe esse divino. Fora dele não existe nada e tudo está dentro dele. Ok. E o que acontece? Depois dessa transição, o corpo, a alma individual, que é que nos difere em termos práticos, é o que está em estado de evolução, passa por um processo psíquico, que esse processo, né, é praticamente um estado que essa alma individual entra, que é um estado não físico, mas é um estado psíquico, que é considerado inferno. Mas a questão né, que se coloca, ou que as pessoas levantam, é daquele sofrimento que existe no inferno. Não temos necessidade até. O destino da alma sobre ir ao inferno ou ao paraíso, será que varia de pessoa a pessoa? Ou como é que é? Gostaria que enfatizasse mais um pouquinho este ponto. Muito bem, isso também é só para deixar claro as pessoas que ficam muito preocupadas com a questão de recompensas, né, e punições, porque considera-se que o inferno é uma punição, né, e o paraíso é uma recompensa. Na realidade, toda alma individual vai passar por esse processo, tanto o inferno e o paraíso. Com certeza. Como? Não é pedido de perdão que retira desse sentido. Né? O que acontece é que a alma passa primeiro, depois, né, do processo que nós consideramos, que nós falamos morte, que já sabemos que não é morte,
Ok. Porque aqui nada morre, tudo se transforma de uma forma para outra. E o que acontece é o corpo, né, a alma individual, passa num processo que podemos considerar entre vidas. Estamos falando entre vidas, quer dizer, antes de uma outra encarnação, essa alma individual passa por esse processo. E esse processo tem já a parte psíquica, que é o inferno, é um estado psíquico, que a alma individual, nesse caso, vai passar, mas a questão é que não é aquilo que é desenhado, principalmente na Bíblia Sagrada, como, né, que as pessoas vão, né, queimar fogo eterno, coisa do gênero. Isso nunca vai acontecer, por uma questão muito simples. O corpo físico é que vai sentir essas queimaduras. A alma individual nunca sente queimadura nenhuma. O que acontece, uma das importâncias que nós temos do corpo físico é mesmo nesse campo sensorial, o campo de sentir, de saborear. Tudo isso quem sente, nesse caso, é o próprio corpo físico, não é a alma individual. A alma individual é espiritual, né? E ele não passa, não tem esses sentimentos que nós podemos descrever, tipo um sofrimento, um aperto. Não, isso não é propriamente da alma individual. Quem sofre é esse corpo que nós temos, que é o corpo físico. Agora, o que acontece, ele passa por... O inferno não é um problema que as pessoas não precisam se preocupar com o inferno, fugir do inferno. Não, o inferno todos vão passar. E ali é uma fase de preparação apenas. Porque a pessoa saiu, né, num processo que é um processo de nossa vida, nesse caso na Terra. E depois desse processo, ele passa por uma fase de preparação, porque existe, né, aqui conosco já falamos nas mensagens passadas, o sentido, né, evolutivo e o sentido, nesse caso, descendente, que é a parte sensual. Essa parte aqui é que sofre, nesse caso, essa mesma preparação. Então, como todos nós temos sempre esta parte, quer dizer, tem sempre situações, até um certo ponto, que estão no sentido descendente, servindo a parte, nesse caso, sensual, que é a parte, o que nós consideramos como Satanás, né? Então, passamos nesse processo psíquico para, digamos, preparação para uma outra encarnação. Algo que acho que ainda não ficou tão claro quanto a questão do processo psíquico da alma. Nós, quando ouvimos psíquico, tem muito a ver com a mente. Nós sabemos que a mente existe porque nós existimos. Numa primeira fase, a interpretação feita é essa. Agora, quando se fala sobre processo psíquico, que a alma passa, como assim? Se a alma já não é um ser como tal, já se separou do corpo físico, a energia vital, aquele processo todo, e é apenas entre aspas, né? E é a alma, como é que é? Processo psíquico, o que é? A mente, para já, não é o que a maior parte das pessoas pensam cérebro. O cérebro não é mente. O cérebro é que é físico, é que as pessoas vejam. A mente é espiritual. Quero dizer, por isso é que os pensamentos, o cérebro, é produzido externamente. Não é o cérebro em si. O cérebro é que é físico, faz parte do corpo físico, e a mente não. Querendo dizer que a alma é espiritual. Então, quando nós estamos a falar mesmo do processo psíquico, a Regina falou muito bem. É mesmo um estado mental, né? É um estado de consciência, praticamente. Então, quero dizer que ele vai passar por um estado de consciência, e nesse estado de consciência, primeiro, que é de preparação, é que é considerado o inferno. Depois desse estado, o corpo vai passar por um outro estado que é considerado paraíso. É isso, paraíso, inferno é o nome que nós estamos aqui a dar. O que importa é saber que o primeiro estado é um estado de preparação. E o segundo estado é praticamente um estado, digamos, de relaxamento. Então, simbolicamente, né, é o que é desenhado simbolicamente, né, na Bíblia, né, como em outros livros sagrados, que vai ter o inferno, mas aí é simbolicamente. Nada foi dito de forma literal. Devem compreender que tudo que os livros
grandes lentes espirituais tratam é simbólico, é mitológico, tem um significado. Então, simbolicamente, o paraíso é representado por um local, né? Bom, né? Por isso é que as pessoas estão muito na recompensa, eu vou para o paraíso. Vou relaxar a mente. Vou relaxar, tudo aquilo. Mas, na realidade, também é uma questão de pensar. Imagina, toda pessoa comete erros. Sim. Se considerar aqui que é a questão de condenação, na realidade todo mundo seria condenado. Todos. E já falamos que nenhum perdão retira aqui nenhum tipo de consequência kármica. A consequência kármica é constante, querendo dizer que quando nós terminamos uma certa jornada, que nós consideramos como morte, nós temos karmas acumulados positivos como karmas negativos. Aqui também já falamos desse termo positivo e negativo, é só para para ter uma compreensão, para nos situarmos. Né? Não é propriamente o termo adequado. Então, e o que acontece é mais ou menos isso. A pessoa fica mais tempo, o tempo que a pessoa passa para o inferno ou no paraíso depende dos karmas acumulados. Se os karmas acumulados forem negativos, muitos nesse caso, comparativamente os positivos, então a pessoa passará mais tempo no inferno. Ok. A pessoa não, nesse caso, né? A alma nesse caso, sim. E se o karma acumulado, né, o módulo do karma acumulado for maior que o módulo de karma, nesse caso negativo, então a pessoa vai passar mais tempo no paraíso. Então, karma acumulado, karma... Quer dizer, negativo. Karma acumulado positivo, sim, né? Okay. E karma acumulado negativo. Ok. Karma, e é mais ou menos assim, né? Se a karma acumulada, nesse caso, positiva for maior que a karma acumulada negativa, a pessoa passará mais tempo, a alma individual ficará mais tempo, ficará mais em estado de consciência do paraíso. Tá? Okay. E se o módulo da karma acumulada negativa for maior que o módulo da karma acumulada positiva, a pessoa vai ficar mais tempo no inferno. Este é um processo que acontece antes da reencarnação. Tipo, nós precisamos saber, já falamos sobre essa questão da reencarnação, já explicamos como é que funciona, mas a dúvida era, mas afinal de contas, depois da morte, onde vai a alma? Vai no paraíso ou vai no inferno? Isso antes da reencarnação. E agora levou-nos aqui a perceber que o processo... Mas o que eu queria mesmo saber é, se esse é um processo que acontece antes da reencarnação, há alguma demora durante este processo para chegar à reencarnação da alma? Sim, tipo, o que acontece, né? Quando a alma encontra-se nesse estado que nós já falamos, depois do que nós chamamos morte, a pessoa passa numa fase de entrevidas. O que é isso? Entrevidas quer dizer antes da próxima reencarnação. Então, é nessa fase de entrevidas que existe o paraíso e o inferno. Não estou a dizer existe como um local físico. Não é um local físico, é um local psíquico. Que é um estado que a alma vai se encontrar. Um estado que nós podemos considerar que é um estado de preparação, que é o inferno, e outro estado que é o estado de preparação, então paraíso, antes de reencarnar. Agora, é necessário saber que não precisamos ter realmente preocupação desse estado, porque estaremos num estado adormecido. Aqui ninguém vai sentir absolutamente nada por isto, porque o próprio corpo físico já não existe, não está, nesse caso, já não existe no termo, nós sabemos que tudo se transforma, mas a alma individual já não está associada ao corpo, a nenhum corpo físico. Okay. Então, aí a alma individual está só, né? A alma individual não está associada a nenhum corpo físico, corpo energético, o prana, não está lá, não está associado. Então, é assim que funciona. Então, é um estado que, na realidade, não deveríamos nos preocupar com esse estado. Não existe nenhum problema com o inferno. O inferno é só um estado de preparação. Não existe nenhum problema. Tipo, no paraíso, todo mundo gosta, né, o paraíso. E por isso também, né, existe um desenho aqui
de um Deus que, né, apresentou duas Das posições. opções. Né? Já falamos que Deus é o ser de cada um. Então, essa questão desse Deus externo também não existe. Aqui também, só para deixar claro, o fim do mundo também não existe. O fogo no inferno. Porque quando dizerem que o fim do mundo é mais uma metáfora, também devem compreender, porque se um dia o mundo terminar, não existe Deus, porque tudo que existe é manifestação desse mesmo divino. Então, se isso terminar, não existe Deus. É preciso compreender isso. Então, não existe aqui fim do mundo, não existe arrebatamento. Veja-se que as pessoas estão à espera, né, de alguma figura, de alguma personagem, como Jesus vai parar num ponto e depois as pessoas vão lá subir. Quer dizer, é uma situação. Você consegue compreender que essa história é repetida. E vai se repetir sempre. Quando as pessoas prestarem atenção e tiverem acesso a outros livros, vão entender que o que temos na Bíblia Sagrada, muitos outros livros já narraram da mesma forma. Já tinha figuras que saíram, né, que não tiveram, nesse caso, né, que nasceram sem envolvimento sexual. Tudo isso já existia. É preciso que as pessoas compreendam que esse é um processo que está a se repetir. São livros com sabedoria oculta. Não é pessoal. É impessoal. Não haverá nenhum Buda que vai vir buscar pessoas. Não existe isso. Então, o que nós devemos compreender é que vai acontecer isso que nós falamos, né? Do processo tanto no inferno e do paraíso, mas não é uma preocupação, porque nós nem sequer vamos sentir isso. Estaremos num estado adormecido. E não só, já passamos por lá várias vezes. Porque todas as vezes que nós sofremos aquela transição que chamamos de morte, passamos por esse estado e nós nem sequer hoje recordamos aquele estado. Nem um pouco. Nem um pouco. Então não é um estado que as pessoas devem se preocupar. Não precisa, nesse caso, ter uma direção de força nessa linha de ideia. Na realidade, praticamente é um estado. Quer dizer, a pessoa naquele estado encontra-se numa posição adormecida. Então não tem preocupação quanto a isso. É como se quando as pessoas estão a dormir, está acontecendo muitos fenômenos. Mas ele tem acesso a esses fenômenos? Não. Infeliz? Não. Não vou dizer infeliz. Por que se preocupar com aquilo? Não tem. Não tem. Agora, claro que muitos usam isso para conseguir angariar fundos, para conseguir, nesse caso, dominar as pessoas, falarem do inferno. Só que a própria pessoa que está a falar do inferno e trazer aqui os termos de pecador, ele é o primeiro, porque ele também comete, ele não está isento de nada, apenas é que ele está ali a transmitir uma mensagem, mas não existe nenhuma santidade nele que é diferente, por exemplo, da Regina. O que acontece? Eu faço alguma coisa que a Regina não faz, e a Regina faz outras coisas que eu não faço. Então, em termos práticos, todos nós vamos visitar esse estado do inferno e o estado do paraíso. Se calhar isso tende a acontecer muito porque nós temos nos apresentado como pessoas muito preguiçosas. Essas pessoas que têm se apoderado do conhecimento para dominar chegam a ser bem mais visionárias, apesar de que nós vimos que se utilizam para outros fins, com outros interesses. Se calhar chegam a ser pessoas, até certo ponto, minha opinião, né? Uma coisa de parte, se calhar que podemos considerar que essas pessoas chegam a ser bem mais merecedoras, porque saem, reservam tempo para estudar aquilo, só que depois usam como pretendem usar, e nós que não nos dedicamos, não queremos sequer saber, não nos questionamos como é que as coisas funcionam, onde vai a alma? Se calhar até nos questionamos, mas onde é que vamos buscar a resposta? Em lugar algum, ficamos naquele disse que não disse, em opiniões muito curtas, sem grandes bases e a expansão da consciência está aqui mais uma vez para ajudar nisso. E outra situação é que muitos também não sabem. Aí está. O próprio, vamos dizer, né? Você vai ouvir sacerdote falar toda hora do inferno, paraíso, mas o que é inferno? Ele também não sabe, ele apenas está a repetir algo que
Tipo, foi ouvindo e ouvindo. foi ouvindo, lendo. então ele tem que repetir aquilo, porque ele não sabe. E nenhuma sabedoria oculta deve ser interpretada de forma literal. Aí é sempre mitológica, querendo dizer que tudo que aí está tem um significado oculto. Por isso mesmo o nome é sabedoria oculta. Mais ou menos. E o necessário foi dito. Falou-se do que realmente precisava ser dito. Fechamos assim mais uma vez a jornada da alma. A nossa mensagem número 17, de muitas que já falamos, e é mais uma parte complementar de vários outros temas. O meu convite mesmo para si, nosso telespectador, é que não perca nenhum de cada episódio que a Expansão da Consciência 3.1 tem disponibilizado. Manuel Banda, nosso habitual mensageiro, mais uma vez muito obrigada. Assim, de forma sintética, qual é a mensagem que deixaria para as pessoas em torno deste assunto que já abordamos aqui? A jornada da alma, o inferno, o paraíso, como funciona isso tudo? A mensagem, de uma forma geral, é que sejam livres e que não precisam temer absolutamente nenhum inferno e muito menos esperarem alguma recompensa de algum paraíso, porque nesse estado ninguém terá, ninguém vai recordar esse estado do inferno e de paraíso. E para também dizer que nós já passamos nesse estado várias vezes em outras encarnações. Ok. Obrigado. Muito bom. Obrigada. Está dito. Até mais.